Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Estou aqui então gravando o vídeo para vocês para explicar a tarefa de meta 14, tá? Primeiro da página 155, depois da 159. Na 155 são somente 3 exercícios. Então, no primeiro exercício, pede só para você achar a razão entre os segmentos e ele dá a medida dos segmentos, tá? Então, é AB e CD. É só você fazer AB sobre CD, que fica 3 sobre 12, simplificando 1/4. Só isso, tá? No item B, vocês farão a mesma coisa. Aí, na questão 2, ele te dá um segmento AC, um ponto B que está localizado entre eles, e ele diz que AC sobre AB é igual a 5, e pede para você achar o valor da razão AB sobre AC. O contrário, tá? O inverso. Então, lembra o inverso? É só você inverter o 5. Qual que é o inverso de 5? 1/5, certo? E daí tem mais algumas perguntinhas, falando quantas vezes AB cabe em AC. Daí ele te dá agora a medida de AC, que é que você encontre a de AB. Super tranquilo, tá? Só substituir ali na proporção. E na 3 diz assim, veja as dimensões da quadra poliesportiva da escola em que Ellen estuda, que é 32 por 20. Ao fazer a representação dessa quadra, Ellen usou 8 centímetros para indicar o comprimento. Para que a representação seja proporcional à quadra da escola, quantos centímetros ela deve usar para indicar a largura? Esse aqui tem um pouquinho a ver com escala, né? Se para 8 centímetros ela usou 8 centímetros para representar 32, eu quero saber quanto que ela vai usar para representar os 20. Então, x sobre 20, multiplica cruzado, isola o x, você vai achar que o x tem que ser 5 centímetros, tá? Isso na 155. Aí, passando um pouquinho lá para frente, tá? Vou falar sobre proporção áurea. E aí, na 159, aqui, ó. Aí ele diz assim, o segmento AB a seguir está dividido em média e extrema razão. Escreva uma razão entre as partes desse segmento que se aproxima do número φ, né, que é o número de ouro. Daí a sugestão que eu vou dar para vocês, lembra que você, na verdade, para você obter, você pegar a parte maior e dividir pela menor. Então, você pode fazer 8,9 por 5,5, tá? Por meio de estimativas, determine qual dos retângulos mais se aproxima de um retângulo áureo. Pessoal, daí esse exercício aqui, a gente não vai fazer nesse momento por conta de que na página anterior ele fala para vocês como obter um retângulo áureo, tá? E na verdade, para obter esse retângulo, eu precisaria estar presente em sala de aula com vocês para a gente construir junto um retângulo áureo, tá? Então, nós não vamos fazer nesse momento. Aí a questão 3. Nas papelarias é possível comprar folhas de papel com as mais variadas dimensões. Observe alguns modelos. Aí ele dá para vocês os modelinhos aqui dos retângulos e as medidas, tá? Que estão em milímetros. Calcule a razão entre o comprimento e a largura de cada folha e verifique se é possível obter proporção entre as dimensões de folhas de papel. Então, por exemplo, aqui, entre A2 e A3. Aí o que ele fez? Pegou 594 com 420, daí achou uma razão, e depois ele pegou 420 com 297, achou outra razão. Perceberam que deram razões diferentes, então é porque elas não são proporcionais, a A2 com a A3, certo? Aí vai precisar fazer isso com a A2 e a A4, com a A3 e a A4, certo? Se esse padrão for mantido, qual deve ser a razão entre o comprimento e a largura da folha A1? Daí a gente vai verificar que vai obedecer algum padrão aqui, e dependendo desse padrão, eu vou conseguir descobrir dessa folha, né, da folha 1 que está sendo falado aqui, né? Porque ele dá para vocês A2, A3 e A4, né? Então, certamente tinha também A1, ok? Da imagem ao lado, seu ponto médio. Ponto médio é o que divide no meio, tá? É o ponto médio do segmento AD, ou seja, corta na metade. E B é o ponto médio do segmento AC, quer dizer que corta AC no meio, tá? Determine as razões. Então, por exemplo, CD sobre AD. O que é o CD? Você pode fazer o seguinte, você pode chamar o AD, o comprimento inteiro, de X. O que é CD? É metade de X, então vai ser X sobre 2. E quem que é o AD? É o comprimento todo, que é X.
x sobre 2 sobre x, se você simplificar isso, vai virar 1/2, daí você acha a razão. AB e AD. Aí você sabe o que é o AB. Se você olhar bem certinho aqui, ó, como o B tá dividindo o AC no meio, quer dizer que esse AB aqui é como se fosse 1/4 do segmento grandão, é como se fosse x sobre 4. Então, você faz x sobre 4 sobre x, você vai achar 1/4. E depois, entre BD e AC, mesma coisa. O que é o BD, o segmento BD? É metade, que é x sobre 2, mais 1/4, que é x sobre 4. E o que é o AC? AC é metade, que é x sobre 2. Aí, simplificando essa expressão toda, você vai encontrar lá que é 3/2, ok? Pessoal, então é isso, tá? Um grande abraço para vocês e bons estudos!